RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Sabe aqueles dias e o tempo passa devagar e todo dia correria, e às vezes nem quero lembrar. Diariamente na cidade é trampo, conta pra pagar. Então me lembro aquele dia, jogamos flores nas ondas do mar. Os pés na areia, o céu admira. Pedindo forças pra continuar. Clube Esporte Bar começando nesse clima da Chima Roots, com Rafa Machado, com música nova, que já é sucesso, tocando em todas as rádios. Eu até vou lá cumprimentar o Rafa e os nossos convidados de hoje para apresentar aqui na nossa RDC TV. Rafa Machado, meu irmão. Salve, salve, que bom te receber, meu velho, aqui no Clube Esporte Bar. Prazer ter aqui pela primeira vez, falar um pouquinho de música, um pouco de futebol. Que bom, isso, duas coisas que você entende bastante, né? Eu entendo mais de música, no futebol eu entendo... Mas joga. Já jogou na arena, cara? Não, jogar também não, mas assim, fui lá brincar, né? Obrigado, Rafa. Vamos falar da música daqui a pouco. Valeu. Renato Schmidt, gestor de futebol profissional com a gente aqui. Renato, prazer, meu velho. Obrigado pela presença aqui no nosso programa. Grande Renato Schmidt, que também trabalha com outro grande amigo, outro grande cara, Paulo César Tinga. Vamos falar sobre isso também aqui. Outro grande amigo, Rodrigo Mendes. Fala, Rodrigo. Tudo bom, irmão? Como é que tá, cara? Obrigado pela presença, viu? Obrigado por me receber novamente aqui. Passa, Um grande abraço. Sempre bem-vindo. Também com a gente hoje aqui o Rodrigo Dias, do Futebol 7. E aí, meu velho, como é que tá? Tudo bem, bem, querido? Bem. Obrigado pela presença. Pô, eu agradeço o convite aí. Valeu, grande Rodrigo com a gente aqui para falar bastante de Futebol 7, que é também no esporte. Olha, eu conheço talvez, 99% dos meus amigos jogam Futebol 7, eu também. Arrisco, né? Não tão bem quanto o Rodrigo. Grande Rafael Michel com a gente aqui, acertei? Exatamente, Tô chamando perfeito. o Rafael dos bastidores de Felipe, não sei porque eu tô com o Felipe na cabeça, viu? Mas que coisa impressionante. Obrigado pela presença, viu? Perfeito, eu agradeço a oportunidade, obrigado. Valeu, está com a gente aqui também hoje no nosso Clube Esporte Bar, nesse domingo. Você já está acostumado a estar conosco sempre a partir da 1h30 da tarde. Temos o nosso Clube Esporte Bar para bater muito papo, para falar de esporte, para falar de cultura. E eu quero saber já de cara com o Rafa, vibe positiva, aliás, brisa positiva. Positiva. A vibe é positiva com a brisa positiva, né? Isso aí. Que legal, cara. Lançado aí pro mundo, né, vamos dizer assim, via One RPM, que é uma companhia americana que a Chima Roots está fazendo parte agora. E sucesso aí estrondoso aí no streaming, aí entrou nos destaques aí mundiais aí do streaming e tal, que é a plataforma do momento, né? Exato. E a gente está fazendo parte dessa revolução musical aí que nunca se ouviu e nunca se consumiu tanta música via internet, né? E a Chima Roots não tinha ainda nenhum material próprio na internet, né? Então, fazendo a nossa estreia, o primeiro fonograma, brisa positivo, primeiro fonograma na internet, assim, né? No streaming agora, né? E em breve videoclipe e tudo mais aí na rua, né? E, cara, não é porque tu tá aqui, não é pra puxar teu saco. Agora, é uma música que ela é lançada, acho que na hora certa, que tá todo mundo com saudade do verão. Pelo menos pra mim, eu já fico com vontade de estar com o pé na areia, né? Ouvindo esse som, né? Da Chima Roots, desde sempre, a Chima Roots com esse clima de praia, esse clima bacana, mas vai emplacar com certeza nesse verão. Já tá emplacando, né? Eu acho que sim. Claro, a gente nunca sabe o resultado final, né? Mas assim, o reggae combina muito com o verão, combina muito com praia. E realmente a gente já tá fazendo um esquenta para esse verão, né? Vamos dizer assim. E lá no verão a gente vai lançar o álbum inteiro daí nas plataformas e tal. Então, mas na verdade o primeiro single agora já fazendo esquenta pro verão aí, né? Rafa, quantos anos da Chima Roots já? A gente completou 18 anos. 18, a maior idade agora. A criança tá crescendo. Eu tava pensando, eu escuto desde jovem, então eu tô com... Tá. Não, eu também, né? Eu também me escuto desde essa época. Já faz tempo. Que legal, Rafa. Obrigado mais uma vez. Vamos falar bastante aí. Cara, fica à vontade. O Clube Esporte Bar pode... Quer falar com o que a gente está falando, se mete, vai tranquilo, é um bate-papo mesmo, é um clube aqui. Massa. Renato Schmidt, cara, que bom te receber aqui. Da mesma forma, fazia um bom tempo que a gente estava conversando, a possibilidade de trocar algumas ideias aí, fico bem satisfeito pelo convite. Eu sei, os caras deixam o domingo para vir para cá, tem que estar sem parceiro mesmo. Agora, Renato, você trabalhou, né, sempre na gestão do futebol profissional, mudou muito o futebol
de quando você começou para agora? É que na realidade funciona assim, né, Fabiano? A gente tem que estar sempre buscando as informações e as atualizações de tudo que vem acontecendo, porque nós estamos num processo hoje no Brasil de conhecer alguns trabalhos e simplesmente aplicá-los sem ter um tempo ainda para estudá-los, né? Acho que essa pressa que a gente tem no dia a dia hoje de trabalho, ela também chegou no futebol com muita intensidade. Então, eu te digo assim, porque até quando eu comento que em 2016, numa viagem que eu fiz com o Tinga para a Alemanha, baseado no pós-Copa, para a gente conhecer um trabalho desde a base e principalmente sobre transição de atletas da Alemanha, esse meu trabalho ele vai ficar realmente pronto praticamente em 2020. Para as pessoas isso é um tempo longo, mas é um trabalho que demora um pouco, porque tem muito estudo em cima disso. Por exemplo, a transição de atletas hoje, para chegar na tua pergunta, ela é a base de tudo. Então ela começa onde? Começa lá no sonho do menino, quando ele vai participar de um peneirão, e todo mundo aqui tem alguma situação de alguém que já passou por um peneirão, né? Que é o famoso, os testes nos clubes. Cara, 2 né? semanas, até o pessoal dos bastidores pode me ajudar. Eu acredito que todos que estavam tinham feito peneira. O Chico Brust, quem mais estava? O próprio Jax, né, que é o técnico de São José, o Rafael Jax. Enfim, eu sei que tinham os convidados todos, eu fiz uma peneira e tal. Até eu já fiz uma peneira. Eu fiz também, Rafael. E parte por aí. Depois da peneira ainda vem a fase em que o menino vai para o clube e ele continua em teste quando ele está em clube sempre, porque a demanda é muito grande, né? Então vai jogar contra um adversário, de repente o menino na posição ali ele é melhor, aí já traz o menino, já manda-se embora. E aí quando chega numa outra fase, que é a fase da transição da base para o profissional, aí também um funil muito grande. Então tudo isso é um estudo que a gente tem que fazer com mais carinho, porque senão a gente vai viver Copas do Mundo, vai viver o futebol e tudo isso a gente tem que estudar, tem que levar um pouco mais a sério, tem que fazer a teoria prática dessas coisas. Então, eu comecei a desenvolver um trabalho nesse sentido e só a teoria também não adiantava. Então, eu também desenvolvi algum tipo de trabalho na prática, onde eu desenvolvo lá no Centro Esportivo do Rodrigo, lá, que a gente faz uma parceria bacana lá, em que eu coloco o trabalho na prática também tudo aquilo que a gente vem estudando. Então, isso vai gerar um trabalho bem interessante para que seja levado não só para os clubes, mas até para a CBF isso. Para que a gente consiga melhorar o nível técnico, essa relação de pais com treinadores, relação de empresários, de clubes, tudo isso é um processo que a gente tem que mudar, olhar com isso com mais carinho, senão a gente vai ficar sempre vendo resultados de Copa do Mundo, resultados de jogos, resultados e aquela cobrança natural, né? Que eu sempre digo, já começa desde cedo, né? O menino joga futebol lá na escolinha, aí quando chega em casa, a primeira pergunta que se faz, ou até no carro, quanto foi o jogo? E a pergunta é como foi o jogo, né? Como é que tu foi no jogo? Já vai numa cobrança direta, é uma cobrança muito grande, então isso precocemente, muitos param de jogar, ou de repente precocemente também alguns que tinham potencial já não dão sequência mais, porque a competição ele é muito grande. E isso transfere também até para as próprias, na base de tudo, que é a contratação de profissionais. Então a base, por exemplo, da Alemanha não são os atletas, são os profissionais. Então existe uma certa padronização, não de formações somente, mas de metodologia. E aqui a gente vive muito de resultado. Então se a minha equipe não der um resultado positivo num Grenal, por exemplo, eu já sou demitido, né? Não se leva em consideração o trabalho. Falta de coerência, né? Então isso é uma coisa eu até falei aqui, também, viu, né? Renato, e no Dois Toques, aqui do nosso Cadu Oliveira, que participa toda semana, eu falava já falava desde dezembro do ano passado, que o Odair, a permanência do Odair no Inter, por exemplo, foi o grande acerto da direção, na minha opinião. E hoje a gente está vendo aí o trabalho. Quando se cogitou no primeiro semestre, se o Odair perder o Grenal, se perder a sequência, se não me engano, era Flamengo e Corinthians, se perder vai demitir. Cara, seria um grande erro se o Inter tivesse feito isso, se tivesse as coisas acontecido como não aconteceram. Ainda bem, porque o Odair é um baita treinador e está tendo sequência. Porque na realidade o que acontece? Em qualquer situação que vende a tragédia, né? Tu vai vender o quê? O trabalho bom do cara, tu vai vender o trabalho social que o cara faz. Não, tu quer vender a tragédia. É o cara no bar, é o cara bebendo, é o cara matando alguém ali com o carro. Isso aí vende.
Então, o que tem que se vender, isso todo mundo tem, eu sempre digo isso, todo mundo tem alguma situação que já viveu, começa com uma criança ou é um parente teu, e sempre tem o pai que acha que o filho é o craque, é o filho de futebol clube, né? Então, essas coisas todas que é falta de orientação muitas vezes. Então, existe o pai de tela e o pai participativo. E às vezes o que acontece? O próprio clube não deixa o pai se aproximar. Né? Eu quer participar dessa maneira e ele quer participar. Então, tudo isso são coisas que a gente tem que rever e colocar isso numa certa prática com mais atenção. Porque senão vai ficar se falando sempre de resultado de Copa do Mundo, não ganhou porque perdeu para a Bélgica, não, mas isso vem mais, né? Quer dizer, se tu pensar o seguinte, o Daniel Alves se machucou. Poxa, foi feita uma missa para se achar um substituto para o Daniel Alves, quando tu deveria feito, pega esse aqui então, pronto, é uma coisa fácil. Eu sempre digo assim, se tu pegar os anos 80, né, não vamos falar de coisas antigas, não coisa velha, nos anos 80, eu reuni todas as pessoas que estão aqui, a gente montava uma seleção brasileira em que ia ter talvez um jogador diferente só. Hoje, se nós pegarmos, nós estamos aqui em 6 aqui, né, se nós pegarmos, vamos botar uma seleção brasileira no papel, vão dar 6 seleções diferentes. Por que está acontecendo isso? Vamos sentar e ver por que está acontecendo isso. Que qualidade técnica nós temos, o que nós estamos aplicando nos atletas que estão chegando a esse ponto, né? Então, acho que a gente tem que desenvolver um trabalho da base mesmo, que a base é tudo, né? E ver realmente, mas essa conversa de que a base tem que formar e não tem que ganhar, eu acho que tem que fazer as duas coisas, tem que ganhar com qualidade. Né? Mas tu tem que ter um planejamento em que tu não tem essa pressão. E é comum, Fabiano, eu vou te falar uma coisa que às vezes as pessoas ficam meio chocadas, mas é comum assim, digamos que, não vou dizer qual dos clubes, né? Pode ser em qualquer um dos dois, Grêmio Internacional, se tem 3 Grenais da categoria infantil, juvenil e júnior, as comissões técnicas, muitas vezes, uma está torcendo contra da próprio clube, está torcendo uma contra a outra. Por quê? Porque se eu sou no juvenil, o Rodrigo está no infantil, eu estou torcendo para ele perder, porque se ele perder e eu ganhar, eu fico bem. Se ele perder e eu perder também, todo mundo perdeu. Então, tem uma coisa que, quer dizer, como é que tu vai formar alguém se tu está preocupado com a tua manutenção de trabalho? É um pensamento pequeno demais. Mas isso é um dedo na ferida, mas vamos falar a verdade. Você quer falar sobre futebol, vamos falar as coisas para mudar, elas têm que ser faladas, falar a verdade das coisas. Até eu tenho algumas histórias que eu conheço de base, que eu também não vou entrar em detalhe aqui, porque eu vou entregar a fonte se eu falar, mas que aconteceu não de categoria para outra, mas também de um treinador na base de um dos nossos 2 grandes aqui de Porto Alegre, e o cara vinha num resultado excelente, uma equipe que não perdia não sei quantos jogos, mas uma questão política, tiraram, sai. Que isso, cara? Isso não sei qual era o destaque. Mas isso que eu estou te falando não estou falando aqui, estou falando do Grenal porque nós estamos aqui no Sul. Sim, mas no geral, no Corinthians acontece isso, no Flamengo acontece isso, no São Paulo acontece isso, no Criciúma acontece isso, em vários clubes. É uma coisa porque... É a vaidade do ser humano que às vezes... A vaidade no futebol é uma doença mesmo. Ele é muito mais aflorado que eu acho que em qualquer outra situação. Um cara que nunca foi vaidoso assim foi o Rodrigo Mendes, um cara sério, um cara bacana. Nunca te dei foto na noite porque não vi. Brincando, não, nunca fiz nada disso. Aliás, muitas vezes saía na noite quando era setorista esportivo, encontrava jogadores que estavam na ativa e a gente ficava lá conversando, batendo papo e às vezes até tomando uma cervejinha, que não tem problema nenhum. Ele faz a dele, eu faço a minha e fofoca, coisa que eu acho que não rende. Mas, Rodrigão, e o futebol 7, cara, tá bombando com você também, né? Seleção brasileira e tudo mais. Feliz de ver aqui o Renato, né? Conheço bem o trabalho dele, o Rodrigo, que a gente praticamente trabalha juntos também nessa batalha quase sem querer diária, fizemos, né? Aqui tudo em casa, né? Exatamente, essa batalha quase que diária de tentar profissionalizar cada vez mais o futebol 7, né? E meu amigo ali, que a gente não consegue fazer o nosso evento também por causa das chuvas, né? Chuva, já 2 tentativas e a chuva parou, né? Vai sair. Mas agora vai sair uma quadra coberta lá, que vai ficar excelente pra gente finalizar nosso evento. E o futebol 7 é um grande potencial, é o esporte que mais cresce no país, né? E muito dessa minha aproximação também com a seleção brasileira é também para a gente poder trazer grandes eventos para cá, né? E o meu investimento como empreendedor, esse meu desafio, né? Porque não é fácil ser empreendedor aqui no país, se deve bastante também a acreditar que o futebol 7 ele tem um grande potencial e a gente pode investir e que ele vai dar retorno. Você foi campeão agora, é sul-americano, né?
Eu fui campeão da Copa América em Copa abril América, e isso. agora da Copa das Nações. Que show, né, cara? E teve uma convocação agora. Teve, né? E agora vai Isso. ter a convocação, vai ter a Liga Fut 7 em São Paulo, em outubro, né? Que Você joga lá também? Eu jogo pelo Atlético Paranaense, essas competições. Atlético Paranaense. Daí a gente foi campeão da Sul-Americana e nos classificamos para o Mundial, que é em dezembro, Mundial de Clubes, né? Então tem em outubro agora a Liga Fut 7 e junto com a Copa do Mundo, a primeira Copa do Mundo de Futebol 7, que vai ser em Curitiba. Ah, que legal, cara. E eu estou tentando trazer a seleção para fazer a preparação dela em novembro aqui, né? E aproveitar também a inauguração da arena ali que a gente está montando, né? E trazer a seleção para se preparar para a Copa do Mundo em dezembro. Que show, cara. E o CT lá, muito bacana também, né? O CT tá Todo bacana. mundo que vai me fala, cara, tem que ir lá para conhecer. Tô te devendo essa visita, mas todo mundo me fala que é sensacional. A gente criou um espaço diferenciado, principalmente em relação à qualidade do gramado, né? A gente fez casa-mata em todas as quadras, a gente tem um espaço para filmar os jogos, né? É um projeto um pouco diferenciado, justamente voltado para competições mesmo, e onde os nossos mensalistas aproveitam toda essa instalação. Abraço ao Leandro Brandão, que joga direto lá também, grande parceiro, Brandão tá grande sempre amigo lá. aí, Brandão, que é também a LB2, tem lá a base do Grêmio 80. Vamos falar mais com o Rodrigo Mendes. Vitória, eu vou estourar um pouquinho, normal, né? Sabe que no primeiro bloco eu estouro um pouco, daí depois a gente faz o nosso mesh. Rodrigo Dias, também homem do Futebol 7, ele é o gestor da história toda lá, Rodrigo. Como é que é lá, Rodrigo? Não. Aliás, vocês viram que coincidência, não significa nada, mas Rafa Machado, Renato Schmidt, Rodrigo Mendes, Rodrigo Dias e Rafael Michel. Só com R, cara. Que loucura. Não significa nada, mas é uma coincidência. Não vai mudar a vida de ninguém. Mas... Só gente rica. Com R. Rica. E é legal. Estamos aí. Futebol 7 a gente está crescendo, já estou há 6 anos junto com a Federação Gaúcha de Futebol 7. Né, e é um esporte que eu me apaixonei por ele, né? Entrei que nem o Rodrigo Mendes, assim, montei a minha quadra de futebol, né, há 6 anos atrás, e por uma questão de ociosidade, né, que nos domingos normalmente as quadras são vazias. Você tem um samba lá, né? Tem um samba lá, final de semana agora tem, né, Jean? Então, sambinha que rende bastante lá. Mas futebol e samba tem tudo a ver, né? Bom, tudo a ver, né? Então... Joga, depois tem o samba, depois tem o churrasco. Agora, Rodrigo, é interessante como o Mendes falou, é um esporte que está em plena ascensão e, cara, tá disponível para todo mundo. O cara não vai jogar como profissional do futebol 7, mas ele pode confraternizar, até da saúde. Eu acho que o esporte é saúde também, né, cara? Sim, na verdade a federação ela teve um boom nos últimos 6 anos, né? Antigamente existiam algumas equipes que jogavam em Porto Alegre, mas eram de 8 a 12 equipes. E aí, com a nova gestão, mandar um abraço ao nosso presidente da Federação Gaúcha, aí, o Jairzinho Batistello. A entrada do Jairzinho na federação, que o pessoal não sabe, a Federação Gaúcha de Futebol 7 fez em janeiro agora 31 anos. Já está desde 87 aí nessa luta de fomentar o esporte, né? A federação mais antiga, né? Na verdade, o esporte, o pessoal que não sabe, o Futebol 7 foi criado legitimamente gaúcho. Esse esporte foi criado no Rio Grande do Sul. Olha aí, eu né? não sabia disso. Tanto que a gente se orgulha disso, né? Então, a primeira federação do mundo é a Federação de Futebol 7. mundo, cara. Do mundo. Que legal. Né? E com a entrada do Jairzinho, ele começou a divulgar mais o esporte, a abrir ligas nas cidades do interior. Né? Hoje, já começou o gauchão desse ano de Futebol 7, mais de 200 equipes jogando Futebol 7, né? Em um nível altíssimo, né? Porque tem 20 ligas espalhadas em todo o Rio Grande do Sul. E a gente faz o trabalho aqui em Porto Alegre, né? As equipes jogam lá no grande centro esportivo do Rodrigo Mendes, que veio para agregar. Acho que ele viu, né, que por jogar Futebol 7, né, ele jogou vou entregar o Rodrigo. No Futebol 7 ele começou pelo Internacional, viu? Começou pelo Inter? Começou pelo Inter. Rodrigo, olha aí. Né? Sacanagem, né? E aí ele viu, né, que era um esporte que estava crescendo, é parceiro da federação hoje,
né, um dos gestores também. Então a gente faz essa parceria aí, a gente se vê toda semana, a gente conversa bastante. Mas é muito legal, né? O pessoal começou a mudar a mentalidade, né? A gente estava com medo, Fabiano, há uns 3 anos atrás a gente ficou meio receoso, né? Porque a gente viu que o futebol de campo, né, aqueles jogos de praça que tinha, aquele jogo de várzea, né? Ele foi diminuindo pelos incidentes de violência, né? Então a gente teve que se blindar, porque começou a vir essas más influências, vamos dizer assim, querer jogar futebol 7. Então hoje a gente tem um tribunal na Federação de Futebol 7, um tribunal rígido, rigoroso. Então eles são... Fez coisinha ontem, já. né, eles são julgados toda semana, feito só por advogados, nosso tribunal. Então a gente conseguiu dar uma animada e é muito legal. O pessoal, o Rodrigo tem uma estrutura excelente lá. A gente consegue, lá a gente sofre a falta, bate, cabeceia na área, a gente faz tudo. Então a gente faz as gravações dos jogos, né? Então eu pude transmitir alguns jogos aí, eu faço a transmissão. Você é o... Pô, a gente faz narrador, tudo. né? É narrador, né? A gente faz tudo. Eu sabia disso, cara. Pseudo narrador. Que legal. Vai ter que narrar, vai ter que narrar no final aí. E aí... É muito interessante, Fabiano, desculpa, Rodrigo. É a nossa audiência, que nas finais do campeonato desse semestre tinha 2-3 mil pessoas assistindo ao vivo no Facebook. Olha aí, Isso é muito E importante. depois de uma semana já tinha mais de 200 mil visualizações. Transmitir na RDC TV aqui, vamos conversar com a turma aí. É o Cadu, É um grande potencial. o Márcio Sirion, o Cláudio Gilberto, né? O Paulo Brito foi lá nas finais, né? Isso. O Brito foi lá nas finais, lá O Brito lá. prestigiar. Então é outro que também bate uma bolinha, né? Então é bom saber que o futebol 7 está crescendo, né? E as nossas competições é de alto nível, né? O pessoal que vai, já viu pelo nosso Facebook ou já pôde comparecer no Rodrigo Mendes lá, o negócio não... Ele começa com uma turma de amigos. A gente tem hoje série bronze, prata, ouro e especial. A gente tem 4 séries na federação. O especial É a top, É a top. né? Mas começa com um grupo de amigos, né? Lá na série bronze, aquela turminha que se reúne para bater uma pelada, mas querem um pouquinho de adrenalina, uma competição. E aí começa a ver que o negócio é sério. Aí a turma de amigos já tem que... Daqui a pouco, vamos deixar aquele cara jogar para nós ali, né? E vai crescendo. Então, é muito legal, assim. Futebol 7, hoje eu sou... A gente diz assim que eu não sou muito adepto da bebida alcoólica, mas o futebol 7 hoje é minha cachaça, assim, que eu fico pensando 24 horas no futebol 7, o que a gente pode melhorar para tentar atingir o melhor nível possível. Que top, cara, muito bacana. É um trabalho que a gente tem que divulgar também, porque é tudo que eu estava falando, é saúde, é educação, é convivência, é muito bacana. Bom, eu tenho que fazer um intervalo, mas eu quero só dar um oi aqui, tá, Vitória, pro Rafael Michel, que é fisioterapeuta do Cruzeiro Lions. Futebol americano a gente está trazendo aqui toda semana quase alguém de futebol americano, porque também é um esporte que está crescendo. E você joga ou é só fisioterapeuta lá? Não, eu encerrei minha carreira como atleta no futebol Você americano. tem porte, né? Mas foi há bastante tempo. Eu joguei, na verdade, cerca de uns 10 anos atrás já. Logo quando estava engatinhando o esporte aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas daí eu parei, hoje eu tô só na comissão mesmo. Voltei pro esporte, que eu amo muito, mas trabalhando mais na comissão e com a fisioterapia. E cara, só pra gente deixar pro segundo bloco, você é fisioterapeuta lá. Uhum. E tem muitas lesões? Porque a ideia que dá pelo choque é que tem muitas lesões. Só que já me disseram que às vezes as lesões são parecidas com o futebol profissional, o futebol, o soccer. Perfeito, são bem parecidos, assim, o perfil de lesão mesmo do atleta de futebol americano é principalmente de membros inferiores, né? Então joelho, coxa, principalmente. Tu tem um número bem grande de lesões, mas acho que o esporte em si, pelo impacto e tudo mais, ele assusta muito mais, né? Então não é um número absurdo também, mas tu tem bastante número de lesões. Até porque tem todo um aparato de roupa, de proteção muito forte. Bom, a gente vai chamar o intervalo agora com o Rafa Machado da Shima Roots. Estourei tudo, né, Vitória? Você me passa depois aí os horários, os tempos que temos, mas o programa vai até às 2h30 da tarde, depois tem o K-Sport, na sequência tem o Na Pelada com o Rodrigo Doriagatti, K-Sport com a Paloma Mano e com o Guilherme Paz, e na sequência tem ainda o nosso Rodrigo Doriagatti com o Na Pelada e toda a programação de hoje, né? Tem o
Geração 50 a mais daqui a pouco com o Luciano. Olha, só coisa boa. Tatiana Iotti daqui a pouquinho também. Só coisa boa nesse domingo para você. Eu volto às 10h30 da noite com o Inteligência Emocional, depois da nossa resenha esportiva com 2 toques do Cadu Oliveira e seus convidados. Se vier meu bem, não vai, não caia no meu anzol. Eu tava de chapéu de palha na praia tomando sol. Se vier meu bem, não vai, não caia no meu anzol. Grande Rafa Machado da Shima Roots aqui no nosso Clube Esporte Bar deste domingo, trazendo de novo, né, esse clima de praia pra gente, esse calorzinho que tomara que chegue logo. Não aguento mais frio, Rafa. Eu também, não vou pra Floripa então, né? Vou pro Rio de Janeiro do nosso Rodrigo Mendes. Lá é bom, né? Rodrigo Mendes, o Grêmio passou dificuldade na terça-feira contra o Estudiantes, mas passou para as quartas de final e agora tem o Atlético Tucumã. Dá para dizer que já está na semifinal ou é complicado? Eu acho que o Grêmio, apesar das dificuldades que teve na terça, entra como favorito, né? E acho que o resultado passa muito pelo primeiro jogo, que é fora, né? Então depende muito de algumas peças do Grêmio melhorarem. Eu acho que tecnicamente ele tem algumas peças que ainda não estão, apesar do potencial, não estão ainda no melhor nível. O Ramiro me parece que caiu bastante, né, em relação ao ano passado. Ele próprio no primeiro semestre, mas mais ainda no ano passado, né? Isso aí é algumas questões que até o Renato pode dizer melhor. Assim, chega a setembro, outubro, é onde o cansaço bate muito forte, né? O desgaste é maior, né, Renato? Naquela curva de desgaste. E eu acho que é normal o desgaste, mas eu acho que algumas peças estão devendo. Tecnicamente, eu acho que pode melhorar. Quem, cara, que hoje no futebol brasileiro você olha e, esse cara lembra o jeito que eu jogava? Tem alguém? Eu acho que em termos de finalização, é claro que no nível muito melhor, no nível de confiança muito maior, acho que o Paquetá desenvolve uma função parecida com o que eu desenvolvi. O Flamengão, que é o teu outro clube do coração. Acho que ele está jogando muito mais atrás do que eu jogava, mas assim, em termos de características, né? De força, de muita briga, de criação de jogo, acho que bem lá no início no Flamengo, assim, depois como eu joguei muito como atacante, né, no Grêmio, né, aí eu não, assim, por ser canhoto, assim, tu vê um atacante canhoto hoje, é o Ricardo Oliveira hoje no Atlético Mineiro. Eu não vejo outro. Agora, Rodrigo, você foi um cara que você fez muitos gols e foi bom, jogou no Grêmio, jogou no Flamengo, o Atlético Paranaense, onde mais me ajuda? Jogou lá fora, nos Emirados Árabes e no Catar também, no Japão. No Japão, né? E, cara, eu me lembro que o Tite citou até você durante a Copa do Mundo, daquele gol que o Fábio Baiano fez a lambreta lá, né? Fez a chaleira e cruzou e você acabou fazendo. Oriente Petroleiro foi esse, né? Aqui no Olímpico, né? E como é que foi pra você, cara, ser lembrado lá pelo técnico da seleção em uma Copa do Mundo? Eu acho que ganha toda uma conotação diferente. Foi muito legal. E veio o poder das redes sociais, né? E muita gente de todos os lugares entrando em contato comigo. Você viu, né, que o Tite te mencionou lá? Eu fico muito feliz, né? Eu tive com o Tite o ano passado lá no curso da CBF, né, de treinadores, e a gente conversou bastante assim, sobre o período aqui do Grêmio, né? E a gente guarda um carinho muito grande, muito respeito também por ele, né? E fico muito feliz de ter sido lembrado. Rodrigo, dia desses, alguém me perguntou, não vou lembrar quem, senão eu até citaria. Numa conversa de bar, que eu adoro, assim, né, no Clube Esporte Bar, a gente estava conversando sobre os jogadores que vêm para Porto Alegre de fora e acabam ficando aqui. Por que você ficou, cara? O que te atraiu mais aqui no Rio Grande do Sul? No meu caso foi mais uma questão familiar. Os meus filhos já estavam há bastante tempo no mesmo colégio, né? E a oportunidade que eu tive de ir embora foi quando eu me aposentei ali no Novo Hamburgo 2011. Isso. Mas aí por essa situação dos meus filhos a gente acabou decidindo ficar. Daí eu já emplaquei, entrei na faculdade, já fiquei 4 anos na faculdade, aí desenvolvi meu projeto, que eu acredito que seja de muito longo prazo. Você teve um período até, a gente fez eu conversei com você, era em Igrejinha? Não,
Antes de Igrejinha? Ivoti, né? Sim, eu tive como treinador no Ivoti e depois no Sub-20 do Novo Hamburgo. Isso. E aí 2 clubes para me aposentar logo, a ideia de ser treinador. Eu me lembro que quando eu estava na Rádio Grenal, a gente bateu um papo sobre isso. É um trabalho que o Rodrigo já começava lá e agora desenvolve um trabalho muito legal no seu CT aqui em Porto Alegre. Agora, é interessante isso, né? O Rodrigo, o Yarley, o Alex, o Magrão, todo mundo mora aqui, cara. O pessoal veio e ficou. O Klemer, o pessoal veio para Porto Alegre e ficou por aqui. O Dinho, pô, o Dinho também, é verdade. Grande Dinho, tava devendo uma visita aqui na RDC TV, conversamos um dia desses já. O Dinho que tá mais na praia do que aqui, né? Ele faz uma transição. Agora, o Renato, essa história toda do futebol americano, você como um gestor de futebol profissional, tem coisa parecida? Eu acho que tem, porque tudo que tu envolve a formação, né, o interesse da pessoa, e sempre é bom estimular isso desde cedo. Eu sempre digo que a melhor maneira de o esporte mais completo é quando tu apresenta todas as possibilidades para os teus filhos e deixa ele escolher. Ele se torna mais completo. Então não tem o mais completo é a natação, o mais completo é a arte marcial, é o futebol. Aquilo que ele gosta de fazer, ele vai fazer com muito mais prazer, muito mais amor, vai se dedicar, vai buscar alternativas para ficar mais completo naquilo. E eu estava ouvindo os dois Rodrigos comentando e o futebol 7, sobre o futebol 7, e eu digo assim, ó, o futebol de salão sempre foi iniciação para a criança no futebol. E aí depois dali já saía praticamente para o futebol de campo. O futebol 7 veio preencher uma lacuna extremamente importante, porque quanto mais tempo o menino tem contato com a bola, mais ele desenvolve as qualidades todas, sejam físicas, sejam técnicas, né? E o futebol 7 veio suprir essa carência que a gente tinha de sair de uma situação. Por isso que no futebol de campo, quando veio as categorias de base, fazem tanto hoje mini-jogos, né? Porque o menino tem que ter bastante contato com a bola. E o futebol 7 já cumpre esse papel hoje com uma qualidade muito grande, porque são muitos profissionais. E nós temos aqui no Brasil em relação a isso, e eu vejo em todos os esportes também, nós temos não é só a demanda, a gente tem muitos meninos com muita qualidade, mas muita qualidade mesmo, sabe? A gente vê pelas situações todas, assim, todo mundo sabe que a gente, se a gente for levar isso realmente a sério, assim, a gente vê que tem os meninos que precisam de um pouco mais de tempo. Então, um pouquinho mais de estruturação nas nossas categorias de base em qualquer esporte vão levar a gente para um futuro, em termos de Olimpíada, em termos de mundiais, com muito mais chances não só de medalha, mas de apresentação de um bom jogo. E eu acho que essas situações todas, elas se completam, entende? Então, o próprio futebol americano, se vier o beisebol para cá, o que vier, eu sei porque eu canso de ver, acho que na ISEF lá, eu moro ali perto ali, e lá da minha casa eu consigo enxergar aos domingos o pessoal treinando lá, né? Então, é uma procura muito grande em relação aos esportes novos. E isso vem de encontro àquilo que a gente fala sempre. Todo o esporte deve ser estimulado ao máximo de tempo para que tu tenha contato com o teu material. E o futebol vem isso, né? O futebol tem isso, o futebol americano tem isso. Todos eles que tu tiver maior contato com a bola e com o jogo em si, do que tu ficar parado só fazendo os trabalhos físicos, assim, tudo isso agrega para que tu tenha mais qualidade mesmo. Esse é o caminho principal. E aqui no Brasil a gente tem muito isso. Por isso que essa preocupação em que as pessoas saibam que a gente tem que investir muito, porque a gente tem muita qualidade, sabe aquela coisa? E o menino que não foi selecionado, eu nunca digo dispensado, né? Esse termo para mim não existe. Não foi selecionado no clube, em que ele vai tentando fazer em outros clubes para ver o potencial dele ser visto em algum momento. Nem que seja no futebol 7, que tem muita qualidade, nem que seja no futebol de salão, que também tem bons campeonatos, enfim, mas que não deixe nunca de tentar, né? Esse é o objetivo principal. Que bacana, pois é um baita exemplo aí, essa explanação do Renato sobre esses nossos esportes que, repito, é educação, é saúde, é integração, é convivência fundamental. Bom, já para o intervalo e já voltamos para conversar um pouco mais com o Rodrigo Dias e também com o Rafael Michel no próximo bloco, para eles explorarem também esses assuntos todos e o pessoal fica à vontade também para conversar aí. Vamos com o Rafa Machado, da Shima Roots, indo para o intervalo. Você que manda aí, meu velho. Vamos relembrar uma antiga, então. Iemanjá, vem lavar a nossa fé. Ogum, Pai do Sol, ilumina o meu caminho, eu quero viajar. Hoje o reggae bate forte na cabeça,
como o vento bate forte lá no litoral, e as ondas são como a batida da guitarra, ou então como no toque do meu birimbau, e as estrelas são meu grito de alegria, euforia quando o dia é de carnaval. Então eu danço com meu povo e minha mente gira, pois a alegria tem que tomar conta do lugar. De maldades eu tô cheio, quero fantasia, porque sou filho de Ogum e de Manhã Manjá. Manjá, vem lavar a nossa fé, e Ogum, Pai do sol, ilumina o meu caminho, eu quero viajar. As coisas me trago no peito, saudade, já nem sei se a palavra certa para usar ainda. Lembro do seu jeito, não te trago ouro, porque ele não entra no céu e nenhuma riqueza desse mundo. Não te trago flores, porque elas secam e caem ao chão. Te trago os meus versos simples, mas que fiz de coração. Só hit da Chimarrotes aqui no nosso Clube Esporte Bar. Lembrando que a Brisa Positiva vai virar hit, cara. Pode ter certeza. Se é que já não virou. Uma forte candidata, olha, tá com um número bem expressivo, assim, de plays aí na internet. E já tá tocando, já tá nas paradas aí das rádios do Rio Grande do Sul, já no top 20 aí, há uma semana. Então show, é uma cara. forte candidata aí. A hits aí, dentre esses... A gente teve aí, acho que umas 15 músicas que tocaram muito bem no rádio ao longo desses 18 anos. Então, acho que sim. Mas claro, não é isso que importa, né? Pra gente... Como ele disse aqui, a gente cultua muito o resultado e tal, mas para nós o prazer é de fazer uma boa música e que ela toque o coração das pessoas, né? E o resultado depois do sucesso e tal, acho que é uma consequência, né? Mas claro, a gente fica feliz também, né? Com os hits, né? Faz com amor que vai dar certo, não tem isso aí. Rafa Machado, Renato Schmidt, Rodrigo Mendes, Rodrigo Dias e Rafael Michel, os convidados de hoje do Clube Esporte Bar aqui na RDC TV. Rodrigo, tem categoria de base já de campeonatos de categorias de base, tipo sub-12, sub-14 também? Sim. É tudo no Rodrigo Mendes, né? Então o complexo veio, né, para, como eu falei, para ajudar o futebol 7. Então a gente tem final de semanas acontecendo ali as categorias. Tem sub-9, 11, 13 e 15. Tá? 16 equipes em cada subcategoria. Então eu sei que o Renato falou ali da base, né? Antigamente só tinha o futebol de salão e do salão já ia direto para o campo. Então o futebol 7 ele veio para fazer essa transição, né? Porque o futebol de salão te dá aquele drible curto, né? Pouco espaço do campo para te fazer a jogada. E no campo a gente teve alguns exemplos aí de jogadores consagrados no salão que não deram certo no campo, né? Falcão, Manuel Tobias, Falcão, porque não tiveram essa transição, né? Porque é diferente, né? Então tem categoria de base. Agora, tocou no assunto no bloco anterior lá, a gente colocou um amigo, né, em comum para fazer parte da equipe da categoria Master, né? Que é o Leandro Brandão. Então ele vai começar agora com Master, o Brandão. Vai começar Grande, Brandão. com o Master 40, né? E aí depois a gente vai lançar o Master 50, mas já tem as equipes entrando no Master 40. Ele tem essa coisa eu tô rindo, mas eu tô nessa também do Master. Né? Ele tem bastante conhecimento nessa área, né? Eu pude acompanhar o Brandão jogando antes de ser Master, né? Era um e-mail ali,
Hoje ele é o 2 ali, porque não sei se é o número do futebol dele, a nota ali, entendeu? Mas no time dele ele é o capitão e bate pênalti. Quando dá pênalti, só ele é. Quando dá pênalti, ele que vai lá, já pega a bola, bota embaixo do braço, é o dono do time, né? Aquela coisa de infância, o Brandão conseguiu trazer pra parte master. Isso aí é que nem né? Quem levava a bola, escolhia os jogadores. Tudo. Então... Agora o Brandão, ele posta na rede social quando ele faz o pênalti, não sei se quando ele perde ele também coloca. Pô, que arriada, grande ano do Brandão. Agora, o Michel, me diz uma coisa, cara, no futebol americano também tem já esse trabalho, ou pelo menos um planejamento para ter base, as crianças começarem a praticar? Já. Na verdade, no estado aqui, no Brasil, na verdade, né, os times já contam com equipes sub-19, mais juniores. Então, no Rio Grande do Sul, por exemplo, agora no segundo semestre, a gente, com o Lions, vai entrar num campeonato que prioriza a participação desses atletas mais jovens mesmo. Então, tem todo um sistema de pontuação para tu inscrever o teu atleta, priorizando realmente quem nunca participou ou quem está começando agora para fazer esse trabalho mais inicial, né? Mas o trabalho de base está começando ainda, porque é muito importante essa parte da formação, né? Então, daí a gente entra mais no papel da físio mesmo, que pega um pouco desse papel também, porque tu tá preparando um atleta ali que ele vai sofrer altos impactos, então ele tem que ter toda uma estratégia e uma técnica para dar o tackle, né, que a gente chama, que é derrubar o adversário, para receber. Então tem com certeza, mais ainda do que saber bater, né? Então tem todo esse trabalho que é muito importante, tá começando agora e a tendência é que cresça bastante. Cara, para quem não acompanhou os outros programas que a gente trouxe, representantes do futebol americano, você faz parte do Cruzeiro Lions, Isso. Já tem um campeonato rolando aqui no Rio Grande do Sul. Quantas equipes estão disputando? Na verdade, a gente tem agora, no segundo semestre, a Copa RS, que é esse campeonato um pouco menor, voltado para as equipes de base. Se eu não me engano, são cerca de 6 equipes, talvez. E tem a Copa RS, a Copa Sul, que daí é um campeonato mais interestadual, que daí é Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Que do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, a gente tem 4 times, devem ter uns 12 ao todo, ou 12 a 10 times participando agora. Tá enfrentando crescimento e também chamando a atenção da mídia, que é muito importante. Tanto é que vocês estão aqui para divulgar. Eu acho muito interessante a gente colocar também. Embora a gente não saiba, né, se vai colar no Brasil, mas para mim já colou. Porque o pessoal pratica, o pessoal consegue alguma coisa de patrocínio já mesmo sendo algo, não é tão novo, mas está conseguindo repercutir. Eu acho que isso é muito importante. E é um esporte que também desenvolve cidadãos, pela forma como ele é conduzido. Isso é muito interessante. Vamos para o intervalo então com o Rafa Machado da Chimarruts. Tô ganhando crédito agora pro último bloco. Vamos lá, cara. Quem vamos ouvir agora, Rafa? Vamos puxar mais um dos hits aí. Vamos lá. Em breve vai ganhar versão nova. E vamos lançar aí. Vidas vezes tá os dias de escudo cinza, tempo tic-tac devagar. Põe o teu melhor vestido, brilha teu sorriso, vem pra cá, vem pra cá. Se a vida muitas vezes só chuvisca, só garoa, tudo não parece funcionar. Deixa esse problema à toa pra ficar na boa, vem pra cá. Do lado de cá, a vista é bonita e a maré boa de provar. Do lado de cá, eu vivo tranquila e meu corpo dança sem parar. Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar. Do lado de cá, do lado de cá, se vier meu bem não vai não caia no meu anzol. Fiquei imaginando o Rafa sentado na beira da praia com chapéu de praia. Essa música cria essa imagem, não? E é uma coisa que todo mundo vivenciou isso um dia, né? Botar o chapéuzinho ali, água de coco do lado, caipirinha. É uma cena bem recorrente nas nossas vidas. Vem verão, né? A hashtag do momento.
Gente, já terminando o nosso Clube Esporte Bar deste domingo, daqui a pouco tem o Que-Esporte com o Guilherme Paz e a Paloma Mãe, depois vem o Na Pelada com o Rodrigo Doriagatti, toda a programação da nossa RDC TV, tem hoje o Geração 50+, tem a Tatiane Otti daqui a pouquinho também, e a programação que você já está acostumado aqui na nossa RDC TV à noite, tem o Dois Toques com o Cadu Oliveira, fechando o domingo, e aí o Inteligência Emocional. Estarei de volta aqui para incomodar vocês, trazendo muita inteligência emocional com convidados sempre muito especiais. Hoje eu converso com a Sami Flack, falando sobre as mulheres empreendedoras. Ela é coaching de mulheres empreendedoras, vai falar sobre isso, mas também fala sobre toda uma inteligência emocional de uma forma mais ampla. Eu espero você às 10h30 também. O Rafael Michel, o homem da fisioterapia do Cruzeiro Lions, cara, muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho. Eu tenho apoiado muito vocês do futebol americano, porque eu acho que realmente quanto mais esporte nós tivermos e atrair, principalmente os mais jovens, eu acho que a gente vai estar fazendo a nossa contribuição para um mundo melhor, né, Com certeza. Parabéns pelo que vocês estão fazendo lá e dá um recado aí, meu velho. Obrigado. Agradecer então a oportunidade, né? Na verdade, lá no Cruzeiro Lions, além de mim, tem uma equipe de fisioterapia, né? Então tem a Débora Matias também e o Gabriel Pizeta, deixar um abraço para eles. E levantar um pouquinho essa bandeira da fisioterapia no esporte, né? Que nem tu falou, na verdade, o esporte crescendo, né? Não só o futebol americano, mas o futsal, abre espaço para tudo que tem em volta, né? Não só o desenvolvimento de crianças, adolescentes, mas também de profissionais, né? Então é muito legal, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho de fisioterapeuta lá dentro, a gente está querendo buscar também nutricionistas, psicólogos, porque abraça tudo isso, né? E voltando então, levantar a bandeira da fisioterapia no esporte, não só para reabilitação, mas também para prevenção, né? Que é uma coisa que vem crescendo bastante, que a gente tem aplicado lá no Cruzeiro Lions e que é o que faz o diferencial no trabalho para o time se desenvolver depois. É verdade, show de bola. Obrigado pela presença, viu? Bom, obrigado. Então vamos voltar mais vezes para conversar sobre o futebol americano aqui no Clube Esporte Bar. Exatamente, valeu. Rodrigo Dias, parabéns, meu velho, pelo trabalho, obrigado pela presença. Dá o serviço aí, cara. O pessoal que quer saber mais sobre a Federação Gaúcha de Futebol 7, lá a sua quadra fica na esquina da Campos Velho com a Cavalhada ali, né? No Noaia ali, não começa no Noaia. É a Sunset ali, né? Sunset Ball. Que nem eu falei, a gente começou com um empreendedor também, que nem o Rodrigo, e aí a gente entrou no Futebol 7. Hoje a gente está à frente da gestão da Federação Gaúcha, né? Convidar o pessoal lá no Rodrigo Mendes, nos dias 7, 8, 9 de setembro, né? Final de semana que vem. Tem o Sul Brasileiro de Futebol 7, a gente conseguiu trazer essa competição para o Rio Grande do Sul. Isso aí dá visibilidade para o nosso esporte e também dá a chance de uma equipe gaúcha chegar ao título da competição, né? A gente sabe que hoje em dia para fazer esporte é difícil, porque tem passagem aérea, hospedagem, alimentação para levar uma equipe até uma competição dessas. Então, a federação, com a ajuda do Rodrigo Mendes, a gente está trazendo essa competição para cá. Então, o pessoal que queira ver um futebol 7 de muita qualidade, dia 7, 8 e 9 de setembro, no Centro Esportivo Rodrigo Mendes, Sul Brasileiro de Futebol 7 aqui. Grande atração, hein? Mandar um abraço, né? Não posso mandar um... O pessoal depois vai vir na rede social e cobrar. Um abraço para o presidente Jairzinho Batistello, o Gerson Silva, vice-presidente da federação. Mandar um abraço, que a gente falou no bloco anterior, que o trabalho da base é feito pelo Genoar Soares, o trabalho exemplar que ele faz com a categoria de base. Mandar um abraço de novo aí, o sucesso todo pro Brandão, que a gente colocou agora à frente do Master. A gente sacaneou bastante. Né? A gente sacaneou bastante aí, mas... A gente só briga com os amigos, eu costumo falar assim. Né? Então, só briga com amigos. Brandão aí, ele é meu amigo de anos, de profissão também, né? Que eu sou formado em Educação Física, então... cara que eu conheço há bastante tempo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo espaço aí, estamos à disposição sempre aí. Vamos começar já a alinhar com o Rodrigo Mendes aí, essas transmissões aí. Legal, para difundir mais o Futebol 7 aí, então fica à disposição. O futebol americano aí é uma baita atração. Rodrigo, passa o serviço, meu velho. Parabéns pelo trabalho lá no CT, Rodrigo Mendes. Parabéns pela luta, né, cara, pelo esporte, tentando difundir cada vez mais, e eu sei essa tua preocupação também de botar as crianças a trabalhar com isso, tá investindo lá, cara, parabéns mesmo, porque a gente sabe que empreendendo no Brasil hoje, só para loucos como a gente. É isso aí, Fabiano, eu agradeço o espaço mais uma vez, né? O Rodrigo mencionou os campeonatos de base, sábado agora são as finais desses campeonatos, de todas essas categorias que ele mencionou. Mandar um abraço também pro Leandro, né, Rodrigo? Do canal F7, que
quem produz a nossa mídia lá das competições. E dizer que que eu estou bastante motivado com o meu projeto, né? E é claro que a gente está sempre cercado de gente competente, né? E eu fico muito feliz com a equipe que eu tenho, né? E de poder também ajudar, né? essa modalidade que cresce tanto, né? Bom, enfim, torcer para que tudo dê certo, a gente vai continuar trabalhando também bastante. Obrigado pela presença, cara. Endereço lá? Pode passar aí. Fica na rua Tenente Ari Tarragó, 2560, ali no Jardim Planalto, né, na Zona Norte. Né, e a gente espera todo mundo lá, não só para sábado agora, que vai ter o Sul-Brasileiro, né? Então, como o Rodrigo falou, vai ser uma competição forte, o ano passado foi muito forte. Né? E em novembro também a gente tem as finais do estadual, né? Mas aí é uma data ainda a se definida. Que legal. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez, cara. Prazer te receber aqui. Renato Schmidt, obrigado pela presença. Pô, bom demais te ouvir aí, cara, falar essas questões todas tão importantes para o nosso esporte, para o futebol, que gera tudo isso que a gente falou aqui. Até eu ia falar antes e acabei me passando. Mexe com a economia também, né, cara? Se tudo isso estiver bem organizado, mexe com a economia do país, enfim. É muito bom te receber aqui, cara, e gostaria que você falasse sobre o projeto com o Tinga também, para fechar agora. Na realidade a gente desenvolveu esse projeto desde 2016, que é o Gestão Além da Planilha, e vai exatamente de encontro a tudo isso, né? Porque o Tinga tem muita identidade com projetos sociais, e eu sempre digo que tu tem que buscar boas referências. No futebol eu tenho várias boas referências de atletas, eu nem digo jogadores, de atletas. O Rodrigo, para mim, é uma das grandes referências. O Tinga, que eu convivo há mais de 20 anos também. O Marcelo Groi, são pessoas, Zé Roberto, pessoas que eu tive o privilégio, tenho ainda de contato com essas pessoas, são bons exemplos. O que eu posso dizer, te assegurar é o seguinte, eu sempre deixo uma mensagem, é o seguinte: para que esse menino, esse pai, essas expectativas todas, esses que querem jogar futebol, tentem, sempre, não desistam, sabe? Pode ser o primeiro não, a vida também é assim, vai ter um não, vai ter 2 nãos, e de repente vai ter uma oportunidade, vai encontrar profissionais com qualidade, profissionais que amam o que fazem, profissionais que respeitem as pessoas e que não estão buscando somente o resultado, e que tem uma ideologia e tem uma metodologia profissional. Então não desistam, tentem o máximo que vocês puderem, porque vale muito a pena investir no esporte em todos os níveis, seja de saúde e de educação. Obrigadão, Renato. Volte sempre. Obrigado pela presença. Que você volte nos programas aqui da nossa RDC TV. Meu irmão, Rafa Machado. Aliás, para quem não sabe, Rafael Brasil Machado, meu primo. Que bom, né, cara? Valeu. O Brasil é grande. A família tem um lastro aí, né? Obrigado, cara, pela amizade, pelo carinho, pela presença. Uma honra sempre estar com você. Valeu. E que a gente possa mais vezes estar junto. Amém. Brisa positiva. Brisa positiva para todos. Tchau. O tempo passa devagar, todo dia correria. E às vezes nem quero lembrar. Diariamente na cidade é trampo, conta pra pagar. Então me lembro aquele dia, jogamos flores nas ondas do mar. Os pés na areia e o céu admira. Perdendo forças pra continuar. Na vibe positiva sinto a brisa. Na brisa positiva sinto a vida. Na vibe positiva sinto a brisa. Na brisa positiva sinto a vida. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.